A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Todos sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente a continuação da vida, e que o céu e o inferno residem dentro de cada um de nós. Daí, os atributos humanos, tais como a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, nos acompanharem onde quer que estejamos, quer na terra, quer no mundo espiritual. Espírito André Luiz. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 15 de março de 2025. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1427, com a participação de Zé Gaviquei e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será O que possuímos, do CD Momento Espírita, volume 31º, faixa 9. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes e internautas, que participam conosco aos sábados, ao vivo, e em especial aos aniversariantes da semana. A reprise desse programa será amanhã, de 8 às 9 horas, logo no início da semana, logo no café da manhã. Em seguida, teremos um Minuto Mediúnico com o tema Imperfeição Moral dos Espíritos. Como destaque, teremos a entrevista com Carlos Adalberto Dugan, que nos falará todo aquele que se eleva será rebaixado. Desconheço, vamos aprender. Está aqui preparadíssimo o nosso professor e vem aqui para nos instruir mais uma vez com a graça de Deus. Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas, suas experiências pelo fone 971040960. 971040960. E, se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Em seguida, teremos um Minuto Mediúnico com a Imperfeição Moral dos Espíritos, através de Virgínia Barros. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema A Imperfeição Moral dos Espíritos, foi baseado na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e obras subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Nelson Coutinho. Sempre imaginamos que o ser humano, ao morrer e ao se transformar em espírito, novamente deixava todas as suas imperfeições de ser humano na Terra. Tal imaginação não procede. O ser humano continuará bom ou mal, sério ou leviano, não importando se encarnado ou desencarnado. Ao morrer, ele não se despoja de suas imperfeições, que era portador quando encarnado. Por isso, o ditado popular é taxativo, assim na terra como no céu. Com a morte do corpo físico, o espírito pode, sem dúvida, ficar livre de suas imperfeições físicas, ou seja, de suas doenças e enfermidades do corpo. Todavia, continuará com todas as suas imperfeições morais, pois elas não pertencem ao corpo físico, e sim ao espírito, que é imortal. Não é o médico material quem purifica ou transforma as imperfeições morais do ser humano. Seria um grande erro se acreditar que os espíritos, ao deixarem o seu corpo material e voltarem a viver fora da Terra, atingissem subitamente a luz da verdade, ou seja, recobrassem os seus valores morais necessários ao seu processo evolutivo. Por isso, a morte material do ser humano, que o levará novamente à condição de espírito, não mudará os seus reais valores morais. Se era um malfeitor quando encarnado na Terra, com certeza continuará sendo um malfeitor quando desencarnado.
mesmo tendo voltado ao plano espiritual. O espírito demanda tempo para sua depuração moral. O seu progresso não se realiza senão gradualmente e, às vezes, bem lentamente, pois ninguém consegue se depurar de suas paixões, de seus preconceitos ou mesmo de seus erros sem esforço e sem qualquer aprimoramento moral, o que demanda tempo e, às vezes, demanda também pesadas provas e expiações para o espírito. As reencarnações são oportunidades de evolução dadas pela justiça divina aos seres humanos. E em cada nova existência, o espírito deve realizar um progresso mais ou menos grande e deve também adquirir, em sua vivência na Terra, uma boa soma de conhecimento e de elevação moral, como forma de combater as suas inferioridades espirituais e, consequentemente, imperfeições morais. Concluindo essa análise sobre a imperfeição moral dos espíritos, podemos assegurar que todos os espíritos têm a mesma origem e a mesma destinação, cujas diferenças que existem entre eles não constituem punição da justiça divina. Elas são reflexos dos diversos graus de adiantamento do espírito, que reencarna para combater as suas imperfeições morais, podendo ou não obter o êxito desejado ao reencarnar com tal finalidade. Pensemos nisso. Não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem, que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Muita paz. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, atingimos agora o ponto mais relevante do nosso trabalho, do nosso programa de hoje. Sem demérito dos outros assuntos, mas a oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez com Carlos Adalberto, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante, trabalhador voluntário do GAM, Grupo de Assistência Mediúnica, aquele que fica na torre, bem pertinho. E o tema que ele vem esclarecer para todos nós será: todo aquele que se eleva será rebaixado. Bom dia, Carlos Adalberto, a casa é sua, fique à vontade, com a graça de Deus, muito obrigado. Agradeço eu pela oportunidade, do carinho de vocês, do acolhimento de vocês que têm conosco. Bom dia a todos que estão sintonizados na Rádio Guarani. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todos nós e que façamos por onde receber esse amor e esse carinho. Porque tudo está dentro das nossas possibilidades. Eu sou do Grupo de Assistência Mediúnica, que fica localizado na Torre, na rua Trajano de Mendonça, número 200. Sentido, quem vem descendo do Carrefour, sentido Madalena, número 200, não tem errada, fica de frente a um posto Shell. Quem quiser fazer visita lá, nós aguardamos vocês lá e com certeza a gente vai acolher com muito carinho, que esse é o dever e a obrigação das casas espíritas, ou de qualquer casa religiosa, é acolher as pessoas que procuram para tentar compreender ou pensar até em solucionar seus problemas. Mas, como já dissemos, quem resolve nossos problemas somos nós mesmos, procurando caminhos adequados para que nós possamos absorver tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Os trabalhos do Grupo de Assistência Mediúnica começam na segunda-feira, que é a consulta espiritual. E nessa consulta espiritual, as pessoas têm uma entrevista antes. E também nas segundas-feiras tem um grupo que estuda o Livro dos Espíritos, que esse estudo é levado na terça-feira para o auditório, e antes de a gente levar para o auditório, a gente estuda ele antes. Então tem um grupo que é aberto, o grupo. Agora, como a gente sabe, tem pouca gente, que não quer, não sei se assumir a responsabilidade, que é um estudo sério, qualquer estudo é sério, e a gente estuda esse Livro dos Espíritos para apresentar ele na segunda-feira para o público, Sim. Reuniões públicas. E na segunda-feira de cada mês também tem a desobsessão da gente. Aí não tem consulta nesse dia. Só tem a desobsessão, que é o estudo do Evangelho, e depois a desobsessão, o tratamento espiritual e o passe. Na terça-feira, a apresentação do Livro dos Espíritos, tem um passe, e agora está voltando o trabalho de energização, Tem a fluidoterapia, está em recesso, estão agitando as salas lá, deve voltar agora na segunda quinzena ou na primeira quinzena de abril, e nas quarta-feiras é estudo do Evangelho, tem passe, também tem estudo para os trabalhadores,
lá quem não estuda não trabalha. A gente tem essa premissa lá. Nas quarta-feiras estão estudando o livro dos médios, optaram, vamos estudar, vamos. E depois tem passe. No auditório, para quem está fazendo tratamento, tem o estudo do Evangelho também. E tem passe. Nas quintas-feiras, é a evangelização das crianças. Então começa 7 horas, a gente faz um tratamento de desobsessão também de criança, que a gente chama de passe dirigido, não é desobsessão como a gente faz para adulto, né? Tem os médios, tem os passistas e tem o doutrinador. E tem a evangelização, que é dividida por idade. E na sexta-feira, que é o pesado, né? Que é a desobsessão. Então, tem a desobsessão, tem o estudo técnicas de mediunidade e tem estudo para quem está fazendo tratamento de desobsessão. E tem outra parte, então mais antiga, tem um estudo também do Evangelho, que estão fazendo tratamento, e tem um passe. Agora, todo esse estudo que a gente faz, livro dos médios, técnica de mediunidade, é para que o médico se conheça. Para quando acontecer os fenômenos, não saber, ou o que foi que aconteceu, não. Você saber como é que é. Por isso que o estudo é fundamental. E a gente lá tem essa premissa que eu disse, o médico que não estuda não trabalha. Então nós, essa premissa, para que não possa acontecer determinadas coisas, que você vai ficar tomando determinadas decisões ou ficar não tomando sem saber como começar. Então o estudo é fundamental. Quem não estuda não aprende. Muito bem. E até mais, desculpa. Fique à vontade. Um domingo de cada mês, a gente tem um seminário lá. Chama um convidado de 8 até as 12 horas. Então que é muito beleza. bom. E tem um café da manhã que antes a gente come um café e conversa, que no Centro Espírita ninguém tem tempo de conversar. Então no domingo tem esse momento. Tem esse momento a gente conversar, trocar ideia, jogar a conversa fora, e é muito bom. Perfeito. Foi perguntado a Jesus, né? Como seriam conhecidos seus adeptos. Então, por muitos se amar e muitos se instruir. Quer dizer que o espiritismo não é simplesmente dar passividade ao espírito. A se comunicar ou receber a comunicação com o espírito, tem que estudar tanto assim? Tem que estudar, porque você tem que conhecer os fenômenos. Porque muita gente se prende aos fenômenos. E os fenômenos é uma maneira que você tem de você conhecer o que é que você está recebendo. Eu digo assim para os trabalhadores que trabalham comigo. Olha, médio tem que ser 24 horas por dia. Não é só médio quando vem para o centro espírita, não. Nós temos que ter vigiando-se o tempo todo. Para não entrar em determinadas situações desagradáveis. Que muitas vezes acontece isso. Abre a brecha e os irmãos estão aí esperando uma oportunidade. Então, se a gente estuda, a gente vai ter condições como poder se proteger dessas influências que a gente tem, que não é fácil. Todo mundo tem influência espiritual, mas vai depender da intensidade como você se abre para isso e como você se fecha para isso, se proteger. E o estudo é para que você possa se proteger para isso. Muito bem. O assunto de hoje é todo aquele que se eleva será rebaixado. Se a gente pensar no dia a dia, há uma necessidade premente de cada um da gente procurar se melhorar, procurar, como você bem colocou, né? Procurar entender, procurar de maneira ortodoxa o conhecimento, porque é ele que vai lhe promover uma sustentação financeira maior. Mas isso é uma ameaça? Será rebaixado? Quer dizer, como é que a gente entende? Por outro lado, o Espiritismo trabalha com a lei do progresso. Exatamente. Nos ajuda a entender. E sem fugir disso. O caminho é esse, não tem outro caminho. Você pode retardar, você pode vir por atalho, mas tem que voltar para começar tudo de novo. Então, a gente vai ver, se a gente olhar direitinho, todo esse capítulo que Jesus fala, os seus apóstolos, né, trouxeram o que ele falou, é que tem que a gente ter cuidado em 3 vícios que nós temos: orgulho, vaidade e egoísmo. Isso é que destrói a criatura. Se você não procura trabalhar isso, que não é fácil, tão fadado a cometer equívoco todo momento e toda hora. Então, quando ele diz, aquele será rebaixado, não é humilhar a pessoa, mas sim você ser simples. Como ele diz aqui, quando ele pega a criança, quando pergunta quem é o maior do reino dos céus, ele pega uma criança e apresenta uma coisa figurada, claro, porque
A criança, ela não tem, naquele momento, tendência dos seus pretéritos, pela misericórdia de Deus, a nuvem que apaga isso para que não possamos nos lembrar do que nós fizemos. E na realidade, se a gente lembrar, eu acho que é um Deus nos acuda, né? Então ele toma a criança para isso, como uma coisa figurativa. Diz, ó, quem se portar diante dessa criança, como essa criança, porque a criança, ele não tem maldade naquela idade dele, não tem determinadas situações, pensamentos, de vingança, de ódio, essa coisa toda. Então ele pensou, ó, quem fizer como essa criança, você vai ter o reino dos céus. O que seria o reino dos céus? É você chegar e entrar? Não, você tem que trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar, nada é fácil. Eu sempre digo, também não aceita isso que eu digo, ó, não existe milagre, existe trabalho. O trabalho é que vai que você mereça aquilo que você faz. Porque tudo aquilo que nós fazemos em nosso benefício, benefício do próximo, vai acontecer as coisas boas para você. Muito bem. Aí você lembra a questão da criança, né? A simbologia da criança que foi utilizada. Então, nesse momento, você fez lembrar dentro dos trabalhos do GAN a questão da evangelização. Isso. Né? E hoje vivemos numa relação social, familiar, que os dois trabalham, tanto a esposa como o marido, né? E essa criança fica relegada a um terceiro. Né? E às vezes a formação deixa um pouco a desejar. Né? Ou então não se coaduna com as diretrizes familiares. Como fica nesse início de conhecimento, né? De formação? Nos ajude. Bem, primeiro, para que você possa, um casal, uma família possa admitir uma pessoa, ele procura saber da índole daquela pessoa, que ele vai confiar seu filho àquela criatura. Né? Tem outra coisa também, a escola também. Tudo isso vai influenciar na formação. E os pais também, não só deixar para que as crianças fiquem na mão das pessoas. Não, ele tem a obrigação, ao fim de sua jornada de trabalho, também saber o que é que está acontecendo, procurar saber qual o comportamento que seu filho está tendo para aquela pessoa que ele confiou a ele. Então, o pai e a mãe é fundamental nisso aí. E, consequentemente, fazer um trabalho desse, onde procurar saber, não só no espiritismo, na igreja católica, que tem catequese, aquela coisa toda, de levar seu filho para que ele possa ter uma base realmente do que é religião. Porque falar de Jesus é muito bom. É ótimo falar de Jesus. Complicado é viver o que ele viveu, o que ele mostrou para a gente. Isso é que é complicado. Não é impossível, nem difícil. Quando é difícil, a gente não faz. Mas é dolorido para a gente, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto para mudar todo esse comportamento de pensamento, de sentimento, de atitudes. Que não é fácil, não. É dolorido. Você falou que nós temos 3 vícios: orgulho, vaidade e egoísmo. Como é que a gente... Mas, por outro lado, alguns defendem que se a gente não tiver isso, não progride. Né? E aí diz assim, quando antigamente, né, se falava muito mais do que hoje, o pai dizia assim, você é o orgulho da família. Né? Isso era um momento que ressaltava, né? Você flutuava. Né? Eu nunca vi isso, não, mas eu nunca fui. Não. Realmente não. Mas, assim, eu ouvia dizer que acontecia, né? Isso não é bom, isso não é salutar, você conseguir ser destaque. É uma coisa. É bom você se destacar para aquilo que você quer aprender, que você depois possa pegar esse conhecimento que você aprendeu e que você possa distribuir com os outros. Conhecimento guardado não vale de nada. É como diz no Evangelho de Jesus, né? Você juntar tesouros e guardar, e a traça vem e rói. Mas aquele que está no seu coração, nos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu comportamento, esse tem valor. Então, é preciso que nós possamos ter conhecimento disso. Que o que a gente aprende, o conhecimento que a gente tem que ser distribuído. E não ter aquele conhecimento para tirar vantagem de outras pessoas menos afortunadas que nós. Então, é o cuidado que a gente tem. O orgulho vai depender do orgulho que você vai ter. Né? De querer ser maior que o outro. Não. Mas eu me orgulho de mim,
Porque Deus me deu essa oportunidade, que meus pais me concederam isso, e eu vou fazer jus a isso do que Ele propôs para mim. Então eu posso me orgulhar desse jeito, de uma coisa boa, mas não que o orgulho, ele se junta ao egoísmo. E esse egoísmo é aquele que você só pensa em você e não pensa nos outros. Muito bem. Você fez lembrar agora a passagem de Jesus, que ele relata a questão do sepulcro caiado. Né? Que nós queremos nos apresentar de uma forma e, na realidade, o nosso sentimento e a nossa, vamos supor, o cerne, aquilo que nos move, nossa personalidade é bem outra. E você fez lembrar que médio, espírita e cristão não é apenas dentro da igreja, dentro do centro espírita, nem do hospital espiritual. São nas 24 horas. Exatamente. Nos ajude a entender um pouco melhor isso. É uma coisa, é muito fácil eu chegar no centro, ou qualquer outra religião, né? E chegar e ser bonzinho, se mostrar para todos, aquela coisa toda. Mas nós temos que pensar que Deus é justo para com todos. Então, se a gente faz essa situação, quando você chega dentro de uma sua instituição religiosa, como eu disse, você quer mostrar o que você faz, o que deixa de fazer. Mas quando você sai de portão para fora, é onde Deus nos acuda. É esse cuidado que qualquer trabalhador de qualquer religião, ele faz. Então, é preciso ter cuidado com isso. A gente tem sempre eu lembro sempre disso, que tem um palestrante muito estéril, aquela coisa toda, né? Falava muito bonito, né? E tinha um senhorzinho lá atrás, no cantinho, só observando. Isso é bem conhecido. E quando os dois desencarnaram, o senhorzinho foi primeiro. Quando chegou lá, chegou outro que falava muito bonito. Quando chegou lá, onde é meu lugar? Esse lugar aqui. Oxe, como é que pode? Oi. E o senhorzinho está lá, no lugar muito melhor que ele. Mas como é que pode? Aí o que acolheu ele disse, olha, o que você falava, você não fazia. Mas o que você falava, ele fazia. Então é isso. O que a gente faz dentro da instituição, não é preciso a gente se exaltar de nada. Faça, que é o dever de fazer. Faça da melhor maneira possível. E aquilo que a gente fizer, procure esquecer. Deixa para trás. E continua fazendo melhor. Porque quando a gente faz isso, a gente vai se equivocar cada vez mais. E corrigir nesse comportamento, se corrigir cada vez mais dos equívocos que a gente já cometeu. É a correção. E essa é a oportunidade que Deus nos dá. Que Jesus nos oferece. Então, se a gente faz isso, ter consciência do que a gente é. Eu não tenho fazer os trabalhos na casa espírita, eu não tenho mostrando que eu saiba. Que eu tenho que mostrar isso. Não, de jeito nenhum. Porque é preciso trabalhar a humildade da gente, que não é fácil. Eu digo assim sempre, olha, a pessoa tem que ser humilde. Eu digo, olha, comece pela simplicidade. Ser humilde é mais difícil. A simplicidade é mais fácil você fazer as coisas. Então, você indo na simplicidade, você vai chegar na humildade. Você foi muito feliz quando você lembrou essa passagem e lembrando também da questão da palestra, né? O senhor é estudioso, pesquisador, palestrante, né? E aí, quando a gente tem todo esse conhecimento e transmite, é um ponto de elevação, é um ponto de ressalva. Por outro lado, o grande compromisso com aqueles que nos ouvem, como você fez lembrar, né, é também enorme, da responsabilidade da palavra. E alguns de nós cometem falhas, nos exaltando, às vezes nos colocando inadvertidamente como exemplo. Nos ajude, como é que é fazer tudo isso e ao mesmo tempo trabalhar com a simplicidade? É se corrigindo. Se corrigindo, né? Fácil assim, né? É, se corrigisse. Porque a gente é muito fácil corrigir os outros. A responsabilidade de um... A gente não se chama nem palestrante lá, não é que a gente chama de facilitador de estudo. A gente estuda para facilitar o estudo. Uhum. E a responsabilidade que você tem. Porque a pessoa, a criatura que faz um trabalho desse, ele é formador de opinião. Isso. Ele é um formador de opinião. E o que você vai falar, você tem que ter muita responsabilidade. Ter base no que você está falando. E base verídica. Não é o achismo, não. O espiritismo não tem achismo. É ou não é. E acabou-se. É isso que encanta. Pelo menos me encanta. Entendeu? É
a oportunidade que a gente tem, a responsabilidade que nós temos perante essas pessoas, e você ter confiança. Tem gente assim, eu vou fazer uma palestra, eu nem me incomodo. Eu me incomodo muito. E eu procuro passar aquilo de uma maneira leve, sem fazer medo às pessoas. Sem terrorismo. Sem terrorismo, exatamente. Uma coisa simples. Eu brinco, eu interajo com as pessoas. E muita gente, a pessoa fica ali na frente e está se achando que é o bambambam, né? Está se achando que sabe tudo. E na realidade nós não sabemos nada. No Espiritismo, a gente aqui não sabe nada. Um se destaca mais um pouquinho que o outro. E procurar esse destaque, procurar utilizar da melhor maneira possível. A gente lá no GAN, a gente sempre fica observando as pessoas falando. Porque a gente vai aprender. Eu que faço palestra, ou faço estudo, eu não vou estudar não. Eu vou para os estudos dos meus colegas. Eu vou. Se precisar dar um apoio, claro que eu vou dar um apoio. Então essa responsabilidade é muito grande. Você ser formador de opinião. É muito bom isso. E se a gente abraça isso com carinho, com amor e com simplicidade, eu acho que as benesses não vai chegar de qualquer momento. A gente nem espera acontecer as coisas. Porque é um milagre? Não, é o trabalho que estamos fazendo. E isso a gente deve agradecer a espiritualidade, os amigos que nos acompanham, incansáveis e junto de nós, né? Que ele não nos abandona, ele só vai se afastar se a gente não quiser nada com ele. Mas ele vai estar ali. Se você der uma brecha, eu estou aqui, rapaz, você não está só não. E se a gente se aprecia, são essas criaturas que a gente tem que estreitar esse laço de carinho, de amor, de respeito, porque é ele que nos acode através de Jesus. Aí você lembrou também desse seu feliz exemplo, que quando a gente desencarna, está do outro lado, vamos entrar em contato com pessoas que a gente conviveu. Isso. Não é? Exatamente. Por outro lado, você fez mostrar, e o Minuto Mediúnico também lembrou isso, que nós não vamos mudar com o desencarne. De jeito nenhum. E aí? Viu? Tem uma pergunta aqui, eu até marquei, parece que eu estava adivinhando. A gente está fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos, relações de além túmulo. Aí diz aqui a pergunta 275, né? O poder e a consideração de um homem goza na Terra algumas supremacias no mundo dos espíritos? E ele diz assim, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Então é isso. O que você é aqui, faça por onde merecer as suas bênçãos. Porque o que faz aqui, ninguém vai levar não. Ou vai. Se você plantou amor, você vai levar amor. Se você plantou discórdia, você vai levar discórdia. Não tem por onde correr. Ninguém vai virar anjo do noite para o dia. A gente vê, infelizmente, determinadas pessoas, isso aqui era muito bom, mas o cara vivia numa vida desregrada. Aí porque morreu? Não. Porque desenganou? Não. O que ele é aqui, a gente vai ser do outro lado. Então, as oportunidades que Jesus nos concede, que os irmãos nos concedem aqui nessa vida, eu sempre digo, essa reencarnação é a melhor que a gente tem. E a gente tem que procurar melhorar, para quando vir da próxima vez, já aproveitar o que a gente já fez aqui e dar continuidade, é isso. Muito bem. Mas, Carlos, veja bem, você fez lembrar agora a questão da oportunidade e o conhecimento, né? A importância de sempre fazer melhor. A passagem de André Luiz, quando ele médico aqui, né, dedicado, exatamente. Era um profissional dedicado, não é? Perante aos colegas era um bom profissional, né, era exemplar, como você colocou. Porém, algumas falhas ele cometeu, né? A alimentação, o desregramento de alimentação, da bebida, né? Mas aí veja, quando ele chegou lá, e olhe, para fazer medicina, como qualquer engenharia precisa, ou administração, precisa de uma dedicação altíssima, né? Uma dedicação e estudo e a perseverança em continuar estudando. Mas quando ele chegou lá, ele não foi colocado como médico, né? Ele foi tido como um suicida, quer dizer, tudo que ele fez aqui foi perdido. Nos ajude a entender. Não foi perdido, porque ele foi responder pelo mau uso que ele tinha feito da sua oportunidade. O que ele fez de bom, tudo bem, mas isso não quer dizer que ia cobrir as coisas erradas que ele fez. A lei de Deus é justa, a lei do amor e justiça é para todos e para tudo. Então o que ele fez, ele foi responder por ela, até ele chegar no momento de ele poder entender o que ele fez
que na realidade, como você disse, ele foi um suicida. Essa semana, a gente estudando o Evangelho, a gente falou até de um exemplo lá. O cara disse, eu tomo 3 garrafas de vinho, para mim não é nada. Para ele não é. Né? Aí o outro, não, eu tomo um cálice de vinho assim, uma bebida socialmente. Aí você vai morrer socialmente também, como suicida, devagar. Não é isso? Não, tudo que nós fazemos, a gente vai responder por ele. Não tem pra onde correr. Fez alguma coisa boa? Fez. Tudo bem, ótimo. É obrigação nossa. Agora que você vai responder pelos equívocos, claro que vai responder. E o conhecimento adquirido? Porque, veja, estamos falando de André Luiz, foi médico, né? E hoje a gente tem que entender, a medicina importa direto ao nosso corpo, né? A nossa melhoria, nosso desenvolvimento, e essa responsabilidade grande. Mas isso está perdido. Imagina um engenheiro civil, advogado. Esse conhecimento se perde? Não se perde. Vamos, na linha de André Luiz, né? Ele conhecia do corpo físico. Ele não conhecia do corpo espiritual. Então, quando ele foi para lá, ele foi aprender realmente como deve se tratar o corpo espiritual. Né? Na realidade, quando a gente fica aqui, a gente só pensa só na matéria. É fabulosa a matéria? Claro, porque é aperfeiçoamento do espírito, que ele precisa disso. Mas o que ele teve conhecimento de André Luiz, no futuro, consequentemente, ele fez muitas coisas. Porque ele tem certo livro de André Luiz, que ele fala de coisas que está acontecendo agora, que ele falou em 1900 antigamente. E hoje ele está utilizando. Então, ele, aqui na Terra, ele utilizava o corpo físico para tentar curar as feridas das pessoas, que consequentemente talvez viesse até do espírito, doença espiritual, que se refletia no corpo físico. Então ele foi entender isso. O que ele aprendeu não foi em vão, pelo contrário, ajudou muito ele. Muito bem. Quando você fala em responsabilidade e, consequentemente, tudo que aprendemos vai gerar um benefício para nós e para todos que nos cercam, a gente fica pensando como é esse relacionamento na espiritualidade, não é? Esse trabalho mediúnico que vocês desenvolvem, que o Centro Espírita desenvolve com clareza, né? Como é essa relação? Quem ensina a quem? Somos nós que ensinamos a eles ou eles que vêm ensinar a nós? Olha, nos trabalhos, eu digo que nos trabalhos da obsessão lá, eu digo que aquilo é uma escola. Porque a gente vai lidar com todas espécies e comportamento de espíritos. E que aquilo, as comunicações deles, que vem com infinidade de problemas, cada um no seu mundo, eu digo porque os irmãos que vêm com vingança, com ódio, se suicidou-se e triste, magoado, com depressão, aquela coisa. Por isso que eu digo, tudo que a gente tem aqui a gente vai levar. Aí eu digo, isso aqui é uma escola para a gente. E qual é a responsabilidade? A gente aprende com essas criaturas também. Porque isso vai nos tornar alerta para a gente ver a situação dessas criaturas, para que eles não venham cometer o mesmo equívoco que ele cometeu, corrigindo nossos equívocos. Então nós aprendemos muito com essas criaturas. Quando a gente termina os trabalhos lá, começa de 9 até as 10, todo mundo sai rindo felizes pelo trabalho que foi executado, a oportunidade. Então, o acolhimento dessas criaturas faz com que a gente possa tomar conhecimento do que temos que fazer, de mudança de comportamento, de sentimento, de atitude. É isso que vai transformar a pessoa, você ser um homem de bem. Se a gente não se transforma, não muda para o bem, a gente está fadado a cometer os equívocos que a gente comete. Muito bem. Voltamos ao egoísmo, a vaidade e o orgulho. Quando a gente vai ter uma referência para dizer assim, bem, aqui eu passei do limite, né? Então quem é que vai nos dizer assim, ó, isso aí está fugindo? E muitas vezes o nosso amigo diz, olha, você está exagerando um pouquinho, e a gente se autodefende de maneira nenhuma. Você é que está com marcação. Isso, exatamente. Nos ajude a entender o dia a dia dessas correções. Como disse, a gente tem que se corrigir, não é corrigir os outros, né? Que não é fácil. Mas a gente tem que estar aberto, porque a maneira que eu me expresso não quer dizer que seja adequada à sua. Então, se uma pessoa vem, Carlos, tu fizesse isso, 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 e se eu explodo, eu já estou querendo ser o dono da verdade. E ninguém é dono da verdade. Então é preciso que a gente comece a se corrigir. Onde foi que eu errei? Me mostre. Tá, muito obrigado, vou me corrigir. Eu agradeço muito. Isso é que é o comportamento que nós temos que ter. Aí você trabalha a sua simplicidade,
o seu egoísmo, e você só pensar em você, não vai utilizar o orgulho que você enche o peito, porque acha que está pregando alguma coisa, acha que você é o dono da verdade, que na realidade não é. Você é tão fadado a errar como aqueles que estão ao seu redor. Por isso que eu digo, na minha oportunidade que eu tenho de falar para as pessoas, eu não fico ali. Eu entro no corredor, converso com um, converso com outro. Para que eu volte? Eu estou no mesmo barco que você e estou querendo melhorar. E quero que vocês venham comigo. Então, minha proposta é essa. É não ficar ali na frente, não. Eu vou conversar, eu pergunto para as pessoas. Tem vezes que você, até uma pessoa que está ali tem uma resposta melhor do que a sua, mas fica acanhado. E eu vou fazer com que você possa despertar, sair daquele com medo de perguntar as coisas, fica com vergonha. A minha dúvida pode ser a tua também. Então eu digo, olha, não tem coisa melhor do que a divulgação dessa doutrina maravilhosa. Muito bem. Uma pergunta de desconhecimento, né? Que a gente se desconhece, de fato, e você está lembrando que a gente tem que se ver no espelho. Isso. Não é verdade? Vou ver uma coisa aqui. Pronto, voltou. Nesse contato, né? E a questão do orgulho, da vaidade. E a gente, quando pensa orgulho, vaidade e egoísmo, pensa sempre nos ricos. Não é? Sempre nos ricos. Exatamente. Só acontece com rico, tem pobre também orgulhoso, vaidoso e egoísta. Tem, É até engraçado uma pergunta dessa. Eu vi um cara disse, eu sou um rico no espírito de pobre. E muita gente critica que as pessoas é rico. Não, Jesus não condenou riqueza de ninguém. Agora que você saiba utilizar essa riqueza. Mas como é que pode a pessoa ser pobre e Tem espírito de rico, né? Quer ter tudo de rico, mas não tem. E fica se sofrendo daquelas coisas, quer fazer as coisas, não pode. Eu não tenho, fica se maldizendo da vida. Não, meu filho, não é assim não. Se tu veio dessa maneira, aproveita. Eu li agora um livro que a turma diz, lê, cara, é muito bom. Eu li, Renúncia. Olha, quem quer saber de sofrimento e resignação... Belíssimo, né? É um romance... É um romance fantástico. Eu fiquei com pena quando terminei. Isso. Mas, e agora, o que acontece? Agora o que acontece... Não, estou dizendo a renúncia. Quando termina e fica. E agora, o que acontece? Exatamente, né? E você tem que procurar vivenciar isso. Não é fácil, não. O sofrimento daquela criatura não foi fácil. Mas ela estava ali firme. Nos momentos mais difíceis na vida dela, ela não esqueceu do Criador. Estou com você e não abro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente, qualquer coisinha que acontece, a gente fica desesperado, né, se maldizendo. Não. Tu tem que passar com isso. Ou você fez com que aquilo acontecesse. Então, muita gente, não, porque é rico. Não, tem rico que sabe usar a sua fortuna. A gente lembra daquele rapaz, né? Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Volta, distribua teus bens e me acompanha. Aí tu voltasse? Não. Então, por quê? O apego a essas coisas materiais. Então, se a gente se apega muito a isso, não vou dizer que a gente não precisamos das coisas materiais ainda. Precisamos muito, mas é preciso saber, não ser escravo do dinheiro. Se a gente é escravo do dinheiro, a gente vai se perder. Mas o que você tem que compartilhar com outras pessoas. E como é que a gente se descobre? Qual é o antídoto que Carlos Adalberto, né, tem, que eu não tenho, que eu quero saber agora como é que você se protege, você tem essa consciência de que não deve extrapolar e quando acontece você diz, não, opa, tem que voltar um pouquinho, um passo atrás, mais segurança. Como é que acontece isso? Olha, a gente tem que ver as passagens de Jesus. A gente tem que ver tudo isso. Tem que memorizar, tem que estar memorizando tudo isso. Do que a gente vai fazer, do que a gente pode fazer ou não deve fazer. Ou que não pode, mas não deve. Tem isso também. Poder, mas não deve fazer. Então é preciso que essa proteção vem do conhecimento de Jesus, do ensinamento dele. Então é preciso que você se proteja para que determinadas informações externas que não deixa de ter, você saber como reagir. Então por isso que o estudo mediúnico é para isso. Para que o médium, ele saiba distinguir o que é bom e o que não é bom, o que é correto e o que não é correto. É fácil? Não. É difícil? Também não. É dolorido. Como eu disse nisso. A gente olha no espelho e a gente sabe quem somos nós. Tem muitos que escondem atrás de algumas capas.
né? Umas capas mais, essa capa vai Tem umas plásticas aí que resolvem, exatamente, né? não. Mas não fica a mesma coisa. O que é feito por Deus, você pode se corrigir, se proteger, se cuidar, tudo bem. Mas agredir o seu corpo está indo em contra as leis de Deus. E o modelo, o que quem deve seguir? Você já disse que as passagens de Jesus, mas não é muito alto não para a gente... Se a gente não começar de baixo, a gente não vai chegar nunca lá. Ele diz aqui numa passagem, né, que os grandes espíritos foram pequenos. Não é os grandes que não querem ser pequenos, que um dia se tornará grande. Então, aqueles que hoje é teu patrão, pode ser teu servo mais tarde. E aqueles que são grandes, hoje aqui nessa vida, pode te servir também. A gente vê determinadas pessoas, reclama que o patrão não sei o quê, mas ele te dá um emprego para tu sustentar a tua família, para a tua estabilidade, para isso. Então a gente vê o patrão não só como um vilão. Tem os vilões, não vou dizer que não tem. Sim. Né? Mas tu tem que ver teus patrões como uma oportunidade que ele está te dando para que tu possa sustentar a tua família. Então a gente tem que ver dessa maneira. Mas os espíritos superiores já foram pequenos. Então qual é o nosso modelo? É Jesus e guia. Que é fácil? Não. Mas se a gente não correr atrás, é como eu disse nisso, falar em Jesus é muito bom. Todo mundo fala. Mas seguir é dolorido. Então se a gente fazer gota por gota, a gente vai chegar lá. Muito bem. E quem vai nos rebaixar? Se a gente deixar se envolver. Sim, verdade. Se deixar se envolver. É a mesma coisa. Essa semana eu vou falar com uma criatura que eu atendo lá também as pessoas. Ela contou, deixei ela falar, desabafou, chorando. Aí eu disse, quando é que um apelido pega numa pessoa? Quando a gente se incomoda, eu digo, pronto. Então o que fazem com você, não se incomode. Você é isso, você é feia, você não se acha bonita, então por que eu vou dar ouvido se a pessoa me chamar de feio? Não, eu me acho bonita, então eu não vou dar vazão a isso. É o que vem acontecendo na nossa vida hoje. Tudo as pessoas se incomodam. Tudo se incomoda. Antigamente, meu psicólogo era um chicote que minha mãe tinha no lapado. Né? Não tinha depressão, não tinha nada. Isso. Então tudo isso protege muito, bota a pessoa numa bolha e a pessoa não sabe o que é uma decepção. Aí é psicóloga, psiquiatra, um monte de coisa. Por quê? Porque os pais protegeram demais. Tem que proteger? Tem. Mas você tem que ensinar como é o mundo. Não é viver no mundo, mas não viver o que tem no mundo. O que o mundo oferece. Muito bem. Você fala em responsabilidade. No início dos trabalhos, você falou da responsabilidade daqueles que ouvem, daqueles que promulgam, né, que falam, que é o despertar para todos, não só para quem ouve, mas também para aquele que fala. Como é que a gente entende tanta gente fugindo da responsabilidade, então? Como é que é? O que acontece? O que acontece Isso. É a falta do conhecimento das coisas espirituais. As pessoas... Eu me lembro quando eu era católico, eu ia para a missa todo domingo, fazia parte do grupo de jovens, sempre fui enxeridão. E recebia a hóstia, confessava. No domingo, quando chegava na segunda-feira, começava a fazer tudo a mesma coisa. Aí voltava de novo. Então, no espiritismo, ele não proíbe ninguém fazer nada. Mas te bota numa responsabilidade. Se você quer, assim. Se você não quer, então... Quer dizer que não há um salvo-conduto no espiritismo. Não tem salvo-conduto. O salvo-conduto é você. É você que tem que fazer as coisas para que você possa alcançar o que Jesus falou para você. E que você pode fazer. Você pode fazer igual a mim, até mais que eu. Vai depender de você. Então, por isso que muita gente no centro espírita chega... aqui não dá para mim, não. Responsabilidade. Renúncia. Que muitas vezes as pessoas não querem renunciar a certas coisas. O espiritismo é renúncia. Não proibição, mas renúncia daquilo que você tem que fazer. E você não vai estar fazendo para ninguém, você vai estar fazendo para si mesmo. Muito bem. Estamos chegando quase ao final dos trabalhos. Quando conversa fica boa. Exatamente. Graças a Deus, a gente sempre dá falta, como você fala, de renúncia, né? Eu acredito que é um trabalho que está sendo relativamente bem feito, é a vontade de continuar a fazê-lo. Isso. Né? Mas nos ajude. Estamos sendo ouvidos vários, não só aqui hoje
graças à internet, não só em Pernambuco, não só no Brasil, mas várias pessoas bem diferentes de nós, né? Exatamente. A maioria realmente deve ser espírita ou simpatizante, mas temos grandes ouvintes evangélicos, católicos e alguns ainda que não encontraram a sua razão, né? Mas nos oriente, como é que a gente deve se portar, qual é o nosso escudo, a nossa oração mais forte. Veja uma coisa, lá nos grupos de assistência mediúnica, no GAN, nós recebemos todas as pessoas, de toda a religião. E a gente diz, olha, você veio para aqui procurando uma ajuda para tentar auxiliar nos teus problemas. Você não é obrigado a virar espírito. Eu sou evangélico, eu sou católico. Mas muitas vezes tem até vergonha de dizer, no meio de encontrar outras pessoas lá, e ela está lá no centro espírita. Eu digo, olha, você não é obrigado a ser espírita, não. Você veio procurar alguma coisa que a tua religião não oferece. Depois que você melhorar, você pode voltar para a sua religião. Então esse acolhimento que nós temos que ter, como Jesus fez com a gente, ele acolheu todo mundo. Fariseus, todo aquele povo ali, ele acolheu todo mundo. E é isso. A premissa dos centros espíritas é não julgar ninguém. Você não pode julgar nem condenar. Você não pode fazer isso. E nem condenar religião nenhuma. Quando Jesus veio, ele disse, seja católico, seja espírita, seja protestante. Não. Seja cristão. Nada mais do que isso. Então, se você for um cristão, você está no caminho certo. E é isso a nossa responsabilidade, essa. De poder, da melhor maneira possível, propagar o ensinamento da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Que se casam em dois. Questão moral e o conhecimento. Está em tudo isso, né? Então, o conhecimento moral, ele vai subindo, um mais do que o outro, mas chegar lá em cima ele vai igualar. E é isso a razão, a razão de eu ter escolhido a doutrina espírita. Que me despertou muita coisa que eu desconhecia. E estou procurando ainda mais. É como a filosofia, né? É amor pelo conhecimento. Perfeito. Porque quanto mais você conhece, você se desenvolve. E se utilizar da melhor maneira possível, aí não tem erro, não. É correr por abraço, como assim da história. Graças a Deus, estamos finalizando. O alerta foi dado, a responsabilidade é nossa, né? E só temos a agradecer tudo que foi nos orientado. Aquele que se eleva será rebaixado. Só depende de nós, né? Se é que nós estamos nos elevando, temos que partilhar com todos que estão ao nosso lado, sem dúvida nenhuma. Carlos Adalberto, só agradecimento. Eu que agradeço. Que venha mais vezes, precisamos desses alertas, dessas instruções. E sempre aprender, né? Sempre. O livro de hoje, Renúncia, André Luiz, Nosso Lar, né? Vamos estudar a codificação de Kardec. Né? Fundamental. Temos que aprender Kardec. Temos que aprender. Graças a Deus. O trabalho que aquele criatura fez, olha, fantástico. É um fenômeno. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Esse programa de hoje foi dedicado ao nosso irmão em Cristo, José Ivan, que teve o retorno, como foi lembrado sempre, a nossa pátria maior. Deve ter sido no dia 25 de fevereiro. Então, todo o trabalho, todo o conhecimento, nosso ouvinte, nosso colega de trabalho, José Ivan, teve uma belíssima assistência, como uma vida de bom estudante que teve. O entrevistado da próxima semana será José Edson, do Instituto Espiritual Gabriel Delany, e vai nos falar sobre justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores. Hoje tivemos todo esse desenvolvimento que dá a base para José Edson trazer o programa que vem, não é isso? Tivemos Carlos Adalberto com todo aquele que se eleva será rebaixado, e José Edson vem nos orientar sobre causas atuais e das aflições e causas anteriores. Bem, vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de se vir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica, Eduardo Albuquerque, aos nossos colaboradores, a Casa Adalberto do GAN, belíssimo trabalho, foi o nosso entrevistado de hoje, a Zeca Piquet e Virginia Barros, pelas colaborações. Que fiquem todos com Deus, desejamos uma semana de êxito
e aprendizado para todos nós. E de acordo com o nosso merecimento e a sua vontade que Ele o quer, estaremos aqui na próxima semana. Vamos ao momento musical com o CD Momentos de Luz, volume 3, faixa 5, Caminho, Verdade e Vida. Não cede sintonia, Conexão Cultural com Joaquim Freitas a seguida. Muito obrigado.